Sim. Presidente, Sim, por favor. boa tarde a todos. Eu sou a Sofiana Ambacassi, presidente da Associação SEM. Queria agradecer a presença dos doutores. Estamos a parceria com a Expedição África da Aline Salles. E hoje vamos receber o doutor. Presidente, 2 segundinhos, porque perdemos Ok. os nossos convidados. Vamos só, eu acho que é uma questão técnica, só 2 segundinhos, fazer aqui um compasso de espera. Estão de volta, estão de volta. Ok. Ok, estão de volta. Pode prosseguir. Ok. Queria dar as boas-vindas aos doutores, Dr. Fábio Oliveira, da as funções cognitivas com interface no aprendizado. Vai falar sobre esse tema. E também o Dr. João Luís, de as funções cognitivas com interface no aprendizado. Vão falar do mesmo tema. Sim, gostaria de agradecer a presença dos dois, e estamos em parceria com a Expedição África, da Aline Salles. E obrigada. Obrigado. Agradecemos. Bom dia, tudo bem? Boa tarde para vocês aí de bola. Meu nome é João, sou médico pediatra, trabalho com autismo e transtornos do neurodesenvolvimento. Hoje, minha principal área de atuação, meu foco de atendimento, são crianças com autismo e TDAH. Ainda faço pediatria geral, mas hoje a grande área de estudo, de atuação, vem sendo diariamente o autismo, que é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem crescido muito, as estatísticas têm aumentado, e a inserção do pediatra, no diagnóstico precoce, ela é muito importante, e nós precisamos dar essa informação e conscientizar tanto a população quanto a própria população da área da saúde também, da importância do diagnóstico precoce, né? Vou deixar o Fábio se apresentar aqui, depois eu volto a falar um pouquinho mais com vocês sobre a importância do diagnóstico precoce e o que nós podemos identificar no início. Bom dia, boa tarde para vocês também. Sou o professor Fábio, tenho uma caminhada aí dentro da educação básica, do ensino superior. Trabalho aí já há 19 anos como professor da educação básica, e aí a gente tem educação infantil, fundamental e médio. E atualmente, como docente, eu me dedico ao ensino superior. Também sou psicopedagogo clínico, e aí nesse caminho todo do transtorno do espectro autista, eu faço atendimento de crianças com TEA, voltado para análise do comportamento, e aí faço acompanhamento, supervisão, enfim, de terapia ABA, além de fazer acompanhamento e também formação continuada de professores da rede municipal de educação. E aí, nesse caminho todo do transtorno do espectro autista,
fiz especialização em transtorno do espectro autista, a minha primeira formação é em pedagogia, e aí toda a minha formação vai voltar para a educação e algumas áreas ali da saúde também. Então, vou começar aqui falando um pouquinho para vocês. Falei anteriormente, é uma honra aqui esse convite. Acho que é um projeto muito bonito de vocês. E eu parto do princípio que a educação, por forma de conscientização das pessoas sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, dos professores, profissionais de saúde, de suma importância para a gente conseguir realmente entregar um atendimento de qualidade para as crianças e podemos oportunizar um desenvolvimento adequado para essas crianças com maior autonomia nas suas vidas, né? Então, sempre que a gente tem uma criança, a gente deseja que ela se torne um adolescente, um adulto com autonomia e saudável, que ele possa ter a sua vida, se casar, ter seus filhos, ter seu emprego, né? Então, isso é um pressuposto muito importante que a gente precisa entender, que é o da autonomia. E o diagnóstico precoce do autismo é muito importante para isso, para a gente oportunizar um tratamento adequado para gerar autonomia para essas crianças, futuros adultos, que são os futuros dos nossos países, os nossos futuros profissionais, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista, para quem ainda não tem tanta familiaridade ou quer se aprofundar um pouco mais. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele não é uma doença, ele é um transtorno, e assim como outros transtornos, ele tem uma causa que não é muito bem definida, né? Ele tem questões genéticas envolvidas, hoje sabe-se que existem diversos genes envolvidos no transtorno do espectro autista, mas somente a existência de uma característica genética não é suficiente para o desenvolvimento do transtorno, a maioria das vezes, né? Existem fatores ambientais, que nós falamos, que são muito importantes e podem fazer com que os genes sejam ativados e essa criança venha a desenvolver o transtorno, né? Então, é uma informação importante nós entendermos que existe uma característica genética, existem fatores de risco ambientais, como prematuridade, baixo peso ao nascimento, a utilização de alguns medicamentos da mãe durante a gestação, e que todos esses fatores, de forma conjunta, ou seja, as questões genéticas mais os fatores ambientais, aumentam a chance da criança ter o transtorno do espectro autista. Atualmente, a estatística que tem pelo CDC, que é o Centro Americano de Doenças, eles têm uma estatística referente ao ano de 2020, que é uma criança a cada 36 pode ter o transtorno do espectro autista. Então, nós vemos que é um transtorno com uma prevalência muito alta. E se estamos falando de uma prevalência alta, precisamos saber como fazer o diagnóstico e como conduzir essas crianças a partir do diagnóstico. Uma dúvida muito importante que existe, e que existe inclusive um mito muito grande, é da necessidade de esperar a criança ficar mais velha, ter por volta de 4, 5 anos de idade, para fechar o diagnóstico. Isso não é uma verdade, né? Hoje, o diagnóstico precoce, ele não só deve ser feito, como ele é importante, né? Temos uma segurança muito grande, por meio de estudos já demonstrados, que crianças com características que preenchem os critérios do transtorno do espectro autista já podem ser identificadas antes dos 2 anos de idade. Então, algumas crianças, antes mesmo de 1 ano de idade, já apresentam algumas características que sugerem alguma anormalidade e algo que tem que ser investigado. A maioria das crianças com transtorno do espectro autista, por volta de 1 ano e meio de idade, pouco antes dos 2 anos de idade, ela já tem muitas características que nos dão a possibilidade de realização desse diagnóstico. E quando nós falamos de diagnóstico do autismo, nós temos que ter alguns critérios a serem preenchidos, né? Esses critérios, eles são regidos atualmente pelo DSM-5, que é o Manual de Transtornos
mentais, que ele foi atualizado em 2013, a última edição, foi revisado em 2015. Dentro desse manual de transtornos, nós temos que preencher critérios obrigatórios para suspeitar e fechar o diagnóstico. Quando pensamos em crianças com transtorno do espectro autista, critérios obrigatórios que nós temos que identificar é dificuldade, deficiência na comunicação social, ou seja, na comunicação tanto falada, por meio da fala, quanto não falada, quanto da interação social, capacidade de interagir com outras crianças e outras pessoas. Essas duas áreas, elas têm que estar obrigatoriamente prejudicadas nas crianças com transtorno do espectro autista. Além disso, nós também temos que preencher critérios, falamos que são critérios B, que são os interesses restritos e repetitivos, que a criança também tem que ter a apresentação dessas características, e dentro dessas características, observamos desde crianças que fazem movimentos repetitivos, como agitação repetitiva das mãos, que chamamos de flapping, girar no próprio eixo, dificuldade em lidar com quebras de rotina, por exemplo, aquela criança que tem uma dificuldade em lidar com uma simples frustração no dia a dia de forma negativa. Então, a construção do diagnóstico precisa ser aprofundada e é importante que ela seja feita quanto antes. Mas nós temos a segurança hoje que ele pode sim ser feito de uma maneira precoce. Quando eu falo precoce, é até antes mesmo dos 2 anos de idade. Existem exames que vão nos ajudar a fechar o diagnóstico. Esse também é um ponto importante que está diretamente ligado ao diagnóstico, que eu gostaria de trazer essa informação para vocês. Não existem nem exames de imagem, nem exames de sangue que fecharão o diagnóstico do transtorno do espectro autista. O diagnóstico ele é clínico, ou seja, ele é baseado nessas características que eu estou falando para vocês aqui. Retardar o diagnóstico para aguardar o exame ou para realizar o exame, isso não deve ser feito e pode prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Então, a partir do momento que nós temos crianças com dificuldade e atraso na comunicação e interação social, além de outras alterações, como eu disse para vocês, alterações de movimentos restritos, repetitivos, nós devemos aprofundar a investigação por meio de um profissional capacitado, seja ele um médico pediatra, seja um médico neurologista, um psiquiatra infantil, seja um psicólogo, um fonoaudiólogo, todos aqueles profissionais que estão lidando diariamente com essas crianças e identificam alguma alteração, eles devem buscar e orientar essa família para que procurem um diagnóstico, seja o transtorno do espectro autista ou seja outro transtorno que precisa ser conduzido. A partir do momento que nós conseguimos fazer o diagnóstico precoce, nós conseguimos também intervir, ou seja, fazer o tratamento. O tratamento ele é todo baseado na questão de terapias, né? E hoje o que tem mais solidez em questões de evidências científicas é a questão da análise do comportamento aplicado ou terapiário, né? Existem outras terapias que também fazem parte, além da análise do comportamento, mas hoje a evidência mais robusta que nós temos são todas aquelas baseadas na ciência A. E quanto antes nós começamos o tratamento, maior chances essa criança tem de ter um desenvolvimento melhor, pois o autismo ele não tem cura. Essa criança não será curada, porque mesmo não é uma doença, mas ela tem a capacidade de desenvolver as habilidades que estão em prejuízo hoje. E como o cérebro da criança está em pleno desenvolvimento, ele tem a capacidade de se modelar, de se adaptar, desenvolvendo novas conexões a nível de cérebro mesmo. Quanto antes é realizada essa intervenção, mais chance dessa criança tem de um desenvolvimento melhor, sendo que muitas vezes crianças mais novas, que têm uma necessidade, um nível de suporte muito alto, ou seja, elas não têm nada de fala verbal, elas não têm nenhuma comunicação verbal,
não consegue realizar simples comandos solicitados no dia a dia, atividades básicas, como se alimentar, realizar a própria higiene. A partir do momento que essas crianças são tratadas de uma forma terapêutica estruturada, essas crianças adquirem essas habilidades. Logicamente que elas podem, provavelmente terão, algum nível de dificuldade, de interação social ou alguma questão de rotina, mas nada que impossibilite ela a conviver socialmente e ter uma vida mais próxima de uma autonomia, que é o que desejamos, como eu disse lá no começo da nossa conversa. Nesse início, o importante é realmente dar um diagnóstico adequado, o mais precoce possível, e instituirmos o tratamento de uma forma muito organizada, porque o tempo é primordial. Atrasar o diagnóstico de 6 meses, 1 ano, para observar se essa criança irá se desenvolver de forma natural, isso pode trazer prejuízos irreversíveis futuramente para essas crianças. Então, temos que entender mais sobre o diagnóstico, entender sobre a importância da realização do diagnóstico precoce e da intervenção adequada. Pequenas atitudes no dia a dia, dentro das próprias escolas, como observar se essas crianças realmente estão interagindo com seus colegas, ou se elas preferem ficar isoladas no canto, se elas estão entendendo aquilo que é pedido para elas, ou se simplesmente elas estão repetindo o que se fala para elas. Isso tudo são pequenos aspectos do dia a dia que a escola, principalmente, tem uma oportunidade muito grande de relatar, tanto para os pais, quanto para os profissionais que dão assistência para essas crianças, sejam pediatras, neurologistas, psiquiatras. Essa integração entre escola, profissionais de saúde, pais, ela é primordial. E quando nós falamos de transtorno espectro autista, ela se torna ainda mais primordial para que a gente possa ter um desenvolvimento melhor dessas crianças. Vou deixar o Fábio falar um pouquinho aqui sobre a questão da intervenção, que eu julgar necessário, e posteriormente eu volto a falar e vou tirando as dúvidas de vocês. Eu quero fazer só um complemento da fala do João, e aí eu quero puxar um pouquinho para as funções executivas, que na verdade foi um dos temas propostos aí para essa live também, né? A gente precisa entender que tudo isso que o João falou de critérios diagnósticos, a gente consegue perceber isso nas funções executivas mesmo, né? O comprometimento ali dentro das funções. Por exemplo, uma coisa que é muito comum no transtorno do espectro autista é a questão da rigidez de comportamento. Né? A rigidez de comportamento, eu acho que é uma das coisas que, às vezes, pode ser considerada ali como uma birra, né? Às vezes, você entende que a criança não quer fazer porque não quer, mas pode estar muito ligada a uma questão de rigidez de comportamento. E aí eu vou puxar isso para uma habilidade, para uma função, né, executiva, que é a própria questão da flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva, ela é muito ligada vou citar um exemplo prático. Eu tenho um problema e eu preciso encontrar uma solução para aquele problema. Normalmente, o que nós fazemos no dia a dia? Nós pensamos no plano A, e aí, se não deu certo o plano A, a gente faz o plano B, o plano C, enfim, nós criamos várias estratégias ali. Para a criança com transtorno do espectro autista, ela encontra a solução, só que ela fica naquela. Né? Então, se não deu certo aquele plano A, ela não consegue caminhar por outros caminhos. Né? Tem que ser aqui. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de uma criança que ela não queria ir para a escola de chinelo, porque ela estava de blusa. Então, automaticamente, a mãe falava, não, você vai de chinelo. Não, eu tenho que ir de tênis. Por que tem que ir de tênis? Porque eu estou de blusa. Mas ela não encontrava a possibilidade de que durante o dia poderia esquentar, durante o dia poderia fazer, mudar a temperatura, enfim. Era isso que a mãe estava insistindo para ela entender, mas isso uma criança já de 8 anos, né? Então, essa volta, né, cognitiva que a gente precisa fazer,
Na criança com transtorno do espectro autista, é muito difícil isso, tá? Então, na escola, a gente consegue perceber aquela criança, por exemplo, que você dá um comando de uma atividade e ela não quer continuar de uma outra forma, porque ela não vê possibilidade de um novo caminho. Tem que ser aquele que ela trilhou ali. Então, a falha na flexibilidade cognitiva é uma das funções executivas ali que vai influenciar muito na aprendizagem. Uma outra função executiva dentro das habilidades atencionais, que a gente percebe muito no autismo, é a atenção compartilhada, né? O dar atenção para várias coisas ao mesmo tempo. Ele pode até estar prestando atenção, mas ele não demonstra isso. Vamos pensar uma criança que quando você chama e ela não responde, ela teria possibilidade de responder naquele momento? Até teria. Mas ela é como se pensasse assim, para que eu vou responder? Eu estou ouvindo, pode falar que eu estou ouvindo. Mas aí a gente tem uma outra situação. Às vezes está com 2 brinquedos na mão e ela brinca com uma mão só. Às vezes eu preciso deixar o brinquedo que eu estou na mão para pegar o outro que está no chão e a minha outra mão está paradinha. Isso é muito comum no transtorno do espectro autista. Às vezes a criança está ali brincando e você olha que uma mão dela está parada, sem função nenhuma, e a outra está movimentando. Então a gente tem bastante essa falha ali, principalmente em bebês, a gente vai ter essa falha ali antes dos 2 anos. Então, as funções executivas, até a própria questão de memória, planejamento, você vê que elas têm umas falhas, mas eu falo que as falhas todas estão ligadas, na maior parte, à questão de rigidez de comportamento mesmo, de flexibilidade cognitiva. Vou citar um outro exemplo para vocês. O meu filho vai fazer 4 anos agora, ele tem transtorno do espectro autista, e uma das coisas que me chamava muito a atenção. Às vezes a gente pensa na interação social, naquela criança, por exemplo, que não brinca com os amigos, né? Que é uma falha, e às vezes a gente pode ter um prejuízo, na verdade. E às vezes a gente pode pensar assim, o tempo todo ele não brinca, né? Mas em alguns momentos ele pode até brincar, porque ele está interessado no brinquedo e não na pessoa, porque é comum também esse interesse maior em objeto do que em pessoas. Então tem um brinquedo ali naquele meio que eu quero. Então eu estou no grupo brincando, mas eu não estou brincando com os outros, eu estou brincando com o brinquedo. Porque tem um interesse social, mas falha na interação social. Tem interesse por estar naquele ambiente, mas não é como as outras crianças. E aí, todos os dias, eu chegava, eu ia pegar o Lourenço da escola e eu perguntava assim, como é que foi a aula hoje? Como foi sua aula? Foi legal. Mas o que você fez? Nada. Tipo assim, você percebia que ele sabia que tinha acontecido coisas, mas ele não sentia a necessidade de narrar. Então, a gente tem aí também um prejuízo de repertório, né? Falha de comunicação mesmo, né? Eu vivi aquele momento, mas eu não sei me comunicar como é que eu vivi aquele momento. E aí, tem várias estratégias, e a gente pode pensar, inclusive, dentro da análise do comportamento, mas eu acho que era uma discussão, assim, se a gente for pensar em aba, é uma discussão bem grande que a gente tem em relação à aba da escola, por exemplo. Outra situação. Meu filho estudou com a mesma turma desde 1 ano de idade. E ele tem 4, e se eu perguntar para ele o nome dos amigos, ele não sabe me dizer o nome de todos os amigos. Ele sabe me dizer o nome dos amigos que ficam na mesa junto com ele, porque a professora faz bastante atividades assim, no grupo, e aí ele sabe me falar o nome do João, o nome da Valentina, que são amigos que ficam próximos à mesa dele, mas os demais, não. Então, você percebe que todas essas funções executivas, dentro do transtorno do espectro autista, ela é muito importante. E quando a gente fala, por exemplo, pensando isso na aprendizagem, que é o tema da nossa live também, junto com o critério diagnóstico, eu preciso prever como é que eu vou auxiliar esse aluno dentro do plano de ensino individualizado, né, que é o famoso PEI. Então, eu preciso estruturar de alguma forma isso para atender a demanda dessa criança. Então, eu vejo que tem prejuízo, eu percebo que tem um prejuízo, mas de alguma forma eu preciso
eu preciso contemplar isso dentro do processo de aprendizagem. Eu vou adaptar a realidade da criança? Sim. Mas para adaptar esse processo de aprendizagem, eu preciso primeiro ver o plano de ensino individualizado. Só separando, tá? Eu tenho o PEI, que é o plano de ensino individualizado, que aí é previsto dentro da escola, e eu tenho o PIT, que é o plano individual terapêutico, que aí é previsto na clínica. Então, todos os profissionais que caminham com aquela criança ali, como o Dr. João citou, a gente tem fono, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Todos esses profissionais, eles precisam criar, de alguma forma, o PIT, que é o plano individual terapêutico, para fazer mesmo o processo individualizado daquela criança. E aí, na escola, eu tenho o PEI, que é o plano de ensino individualizado. Tá? Então, só para a gente separar isso. Então, tudo isso que eu falei para vocês de função executiva e a adaptação que vai ser feita para essa criança precisa estar previsto no PEI, tá? Que é o plano de ensino individualizado. Acho que é interessante isso que o Fábio está falando, porque ele está trazendo exemplos do dia a dia de habilidades que ele, enquanto psicopedagogo, observa no tratamento das crianças, na condução da intervenção, até no processo de avaliação diagnóstica, porque são exemplos que acontecem são dificuldades que ocorrem de forma muito precoce e que, se não trabalhados de forma precoce, ficarão mais difíceis de serem trabalhados posteriormente. Para dar um exemplo para vocês, ele deu o exemplo de atenção compartilhada. E isso é um dos primeiros prejuízos que nós observamos, inclusive em bebês antes de 1 ano de idade. Um exemplo prático: quando você fala com uma criança de 10, 11 meses, olha lá, filho, e aponta para ela já tem capacidade de fazer o quê? Olhar para onde você está apontando. Isso chama-se atenção compartilhada. Isso, dentro do transtorno espectro autista, na maioria das vezes está muito prejudicado. Essa simples atenção compartilhada de um bebê de 10, 11 meses impossibilita o desenvolvimento neurológico dele adequado. Por quê? Uma das principais formas que o nosso cérebro, o ser humano, tem de aprender é por meio da imitação. Então, a criança, enquanto bebê, ele olha e observa e imita. Então, o sorriso social vem muito disso. Por quê? A criança está olhando, no começo da vida de 2, 3 meses, todo mundo sorri para aquele bebê e ele começa a sorrir, que é o famoso sorriso social que a gente observa ali por volta de 2 meses. Se a criança aprende imitando, uma das maneiras que ela tem, importante, é a imitação, e ela não tem a capacidade de compartilhar a atenção, ou seja, quando você aponta, ela não olha, ou ela não mantém um bom contato visual, como que ela vai aprender? Ela vai ter dificuldade, ela vai ter prejuízo nesse desenvolvimento dentro do processo de aprendizagem. E não estamos falando de aprendizagem pedagógica, de matemática, português, estamos falando de habilidades básicas do ser humano, como olhar nos olhos, como falar as primeiras palavras, como sorrir, como saber a expressão facial de triste, se expressar não verbalmente. Então, são habilidades básicas que, caso não estejam presentes, elas farão falta futuramente para o desenvolvimento social e o desenvolvimento de habilidades pedagógicas. Como que uma criança que não tem a capacidade de manter um contato ocular e olhar aquilo que você aponta, como que ela vai aprender o que um professor, por exemplo, coloca na lousa? Ela não tem essa capacidade, essa atenção compartilhada presente, então ela não vai desenvolver essa habilidade. Caso nós identifiquemos muito cedo, ou seja, um diagnóstico precoce, e trabalhemos por meio de terapias, o aumento da capacidade de contato visual sustentado, olhar quando apontamos, nós estamos fazendo o cérebro dessa criança se desenvolver, e a partir desse desenvolvimento, nós conseguiremos desenvolver outras habilidades. O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade, ou seja, ele tem a capacidade de se modelar e se desenvolver
muito maior nos primeiros 3, 4 anos de idade de vida. A partir do momento que vamos ficando mais velhos, o nosso cérebro tem sim a capacidade essa plasticidade, essa capacidade de aprender novas habilidades, só que não é tão fácil como na primeira infância. Por isso, o diagnóstico junto com a intervenção precoce é primordial para um melhor prognóstico dessa criança. O tratamento de uma criança que foi diagnosticada aos 8 anos de idade, independente do seu nível de suporte, e o tratamento de uma criança que foi diagnosticada com 2 anos de idade, o prognóstico dessas crianças é totalmente diferente. Não estou falando que devemos sentenciar crianças que são diagnosticadas tardiamente, de forma alguma, pelo contrário, nós temos que incentivar e ter uma frequência maior de tratamento dessas crianças com diagnóstico tardio, para que elas consigam se adaptar. Mas estou falando aqui da importância do diagnóstico precoce a nível do nosso cérebro mesmo e da nossa capacidade de desenvolvimento. Porque se as pessoas entenderem que esse diagnóstico precoce ele pode mudar a vida dessa criança, então todos os profissionais, familiares envolvidos com crianças que têm qualquer tipo de atraso, eles vão se apegar muito mais na importância do tratamento do que simplesmente no medo do diagnóstico. Afinal de contas, ter um diagnóstico de uma criança com transtorno autista gera dor para essa família, né? Porque terá barreiras, terá dificuldades. Então, nós, enquanto profissionais, precisamos entender essa dor da família, mas, ao mesmo tempo, precisamos ensiná-los e mostrar para eles que esse diagnóstico com a intervenção precoce é o que vai, de fato, melhorar a vida do seu filho. Esse entendimento, essa empatia, ela é muito importante, pois se nós não tivermos essa empatia no momento de abordar uma família, uma criança que tem algum atraso, nós iremos perder essa família no sentido que ela simplesmente vai fugir do diagnóstico e vai fugir da intervenção. E não porque ela quer fazer mal para o seu filho, pelo contrário, é instintivo, é um medo dessa família de algo ruim, de um diagnóstico, e ela simplesmente deixa isso para depois. Só que isso vai gerar uma repercussão negativa para a família e para a criança. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, da educação, precisamos conscientizar mais famílias, precisamos conscientizar mais profissionais da importância desse diagnóstico e o porquê da importância dessa intervenção precoce, como o Fábio está nos dando alguns exemplos aqui no dia a dia. É legal isso, assim, no sentido de que preparar a família para o diagnóstico, o luto existe mesmo, né? O luto dentro do... Eu acho que não só dentro do transtorno do espectro autista, mas aquele modelo de autistas que nós tínhamos há algum tempo atrás, né? O modelo mesmo, né? Daquela criança que fica lá isolada no campo, né? Se balançando para frente e para trás. Acho que esse estereótipo, né, de autista que nós tínhamos, nós não temos mais, no sentido assim, de que as características e o manual do diagnóstico, acho que ampliou tanto no sentido de entender o transtorno do espectro autista, que quando nós omitimos essas características, e aí vou falar enquanto professor mesmo, né? Quando dentro de uma sala de educação infantil, lidando com crianças lá de 2 anos, 1 ano e meio, e tal, e a gente observa muita coisa, e a gente começa a falar assim, daqui a algum tempo ela vai se desenvolver, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar ela completar uma certa idade, percebe que isso já não é mais cabível, né? A gente precisa, notamos que tem alguma coisa diferente, a gente já precisa procurar ajuda, né? Porque isso vai ajudar. Esses dias mesmo, eu tenho uma sobrinha que, assim, desde muito cedo, eu sempre falo para os pais que é uma criança que tem características de transtorno do espectro autista e tal, mas como família, como tio, eu não posso avaliar essa criança porque tem um vínculo afetivo maior, então eu não posso avaliar essa criança.
Mas eu sempre falando, só que é uma criança que nunca foi para a escola. E agora foi para a escola com 4 anos, e a escola já chamou e tal, olha, tem características, enfim, já encaminhou para uma avaliação. Mas se tivesse ido lá atrás, né, com 1 ano e meio, quando eu já alertava, com toda certeza, o desenvolvimento dessa criança teria sido outro, né? A gente que trabalha ali diariamente na clínica com as crianças, a gente vê como as crianças que fazem intervenção precoce evoluem muito mais do que as que começam tardiamente, com 8 anos, 9 anos. E aí esse diagnóstico precoce, ele vai ser muito importante no sentido tanto de generalizar habilidades, né? E aí quando a gente fala em generalizar habilidades, são habilidades que são aprendidas dentro da escola ou dentro da clínica, ou mesmo quem faz aba em casa, né, que hoje é muito comum os pais já fazerem a aplicação de aba em casa, numa carga horária maior, e daí isso dá muito resultado também. Mas a ideia é que essa criança aprenda aquela habilidade ali e ela consiga executar aquela habilidade no parque, na igreja, no supermercado. Isso é isso que a gente chama de generalizar a habilidade. Ela aprendeu, mas agora ela sabe pôr em prática. E a estimulação precoce, ela é de extrema importância, porque tem crianças, por exemplo, que vêm com uma queixa de seletividade alimentar. E aí, dentro da terapia ABA, a gente vai trabalhar comportamentos, rigidez de comportamento, até a própria questão mesmo de comportamentos repetitivos, a falha de comunicação. E aí, dentro disso, a família começa a relatar, essa criança começou a comer, essa criança começou a falar. Mas por quê? Estava tão prejudicada no sentido de comportamento mesmo, que quando foi trabalhado esse comportamento, essa criança começou a reproduzir coisas que já estavam internalizadas, que poderiam ter sido trabalhadas com a fonoaudióloga, com a nutricionista infantil, mas que não estava dando resultado justamente porque ela não conseguia generalizar esse comportamento. Então, acho que a ABA, hoje, como o Dr. João citou, a ciência ABA copoterapia, ela é o que a gente tem hoje, né, de comprovação científica mesmo, que dá resultado. É uma exclusividade do autista? Não. A ABA, a gente pode, é uma terapia de análise do comportamento. Então, pode ser trabalhada com TDAH, com TOD, enfim, com outros transtornos aí também que afetam diretamente o comportamento da criança. Dentro da escola, a gente já tem também os manejos ali de comportamento, né? E aí a gente vai ter a aba na escola, a aba em casa, clínica, enfim. Tem várias pontuações que dão certo. Um outro gancho que eu queria puxar da fala do Dr. João, a questão quando ele citou, né, a questão da atenção compartilhada, de tirar o foco aqui, caminhar para lá. Muitas vezes a gente não liga o comando ao nome, mas isso é uma triangulação de olhar, né? Então, eu tiro daqui e coloco ali. Para a criança com transtorno do espectro, a gente vai ter que chamar a atenção dela para. E aí eu vinculei ela a esse foco, eu tiro ela daqui e jogo para lá, né? O foco dela, a atenção. Então eu vou precisar trabalhar muito essa triangulação de olhar. Sabe uma coisa comum que a gente pode perceber também? As crianças, nessa triangulação de olhar, as crianças, elas normalmente estão aqui brincando no chão e o adulto está perto. Mas é muito, muito comum a criança, de vez em quando, olhar para o adulto para ver o que o adulto está pensando, ou qual é a reação do adulto, se está dando risadinha e tal para ela, ou se está interagindo de alguma forma, mas ela faz automaticamente tirei o olhar daqui e coloquei para o adulto que está perto de mim. Criança com transtorno do espectro autista, ela vai ter bastante dificuldade nisso, no sentido. E aí eu até lembro, enquanto o Dr. João estava falando, lembrei de uma outra habilidade, que é a hiporresponsividade, né? É o que será que o outro está pensando ao meu respeito, né? E aí essa criança, ela vai ter um prejuízo aí também. Aí a gente vai ter uma criança, por exemplo, que sai do banheiro e aí sai com pensar já maiorzinho, né? 8, 9 anos,
camisa está dentro da calça, a barra está uma mais alta, outra está mais baixa, não tem aquela preocupação assim, como será que as pessoas vão me ver, né? Então, tem muito essa falha de corresponsabilidade aí também, né? E os movimentos repetitivos estereotipados podem ser inúmeros, né? Não existe, tem muita gente que faz ligação ao flap, né? Ou bater as mãozinhas, mas a gente tem inúmeros. Ontem mesmo vi um vídeo também e até coloquei em discussão no grupo de professores que a gente tem no WhatsApp. E aí uma pessoa falando assim que o paciente dele tinha um hiperfoco em cortinas e ficava abrindo e fechando a cortina. Daí eu falei, olha, isso aqui é muito mais no sentido de repetição de movimentos, né? O meu filho mesmo fica com a mão na parede, né? Vai para frente, está na igreja, por exemplo, ele ficar, ele precisa passar a mão na parede, vai e volta, mas é uma repetição de movimentos para que ele consiga ficar naquele ambiente. Porque quando a gente fala liga ao hiperfoco, é um interesse em comum e eu vou saber muitas características sobre aquele interesse em comum. Então, a gente precisa separar muito bem o que é a estereotipia e o que é, porque a estereotipia vai envolver parte motora, né? Estereotipia motora e movimentos repetitivos. Então, repetir movimentos para ficar naquilo ali. Então, também são coisas que a gente precisa observar muito. Aquela criança que gira, né, em torno do próprio eixo, então às vezes ela está em pé e ela está girando em torno dela mesma. Isso é bastante comum também, né? Às vezes saiu alguma coisa do controle da criança, automaticamente ela já vai, de alguma forma, representar ali, e a gente precisa ficar atento a todos esses detalhes aí. É uma regulação mesmo, né? Nesse sentido que o Fábio está falando, por exemplo, do filho dele, o ambiente, às vezes, gera um desconforto a nível cognitivo mesmo, então aquela criança está em um ambiente com muitas pessoas, está em um ambiente muito iluminado, está em um ambiente com muito ruído sonoro, isso gera atrapalha essa coisa cognitivamente, e ela vai tentar se autorregular da maneira que ela tem, seja balançando as mãos, seja correndo de um lado para o outro sem função. Então, aquilo nós precisamos entender o motivo de estar ocorrendo, né? Porque a partir do que entendemos o motivo do acontecimento, nós conseguimos aí trabalhar e melhorar esse repertório dessa criança para que ela consiga conviver e estar naquele ambiente sem entrar em crise. Então, isso é um aspecto muito importante que tem que ser trabalhado no dia a dia, né? Inclusive, a estereotipia motora, por exemplo, o flap, se ele não está ocorrendo em frequência aumentada no dia a dia, ou em momentos que atrapalham as crianças no seu cotidiano, ele não tem que ser desvanecido totalmente. Ele não vai ser deixado de lado. Ele, em momentos pontuais, que não atrapalhem a criança socialmente, ou não gere uma repercussão de movimento repetitivo, algum dano motor, ele pode ser trabalhado. Até o próprio hiperfoco, como o Fábio estava comentando aqui, se ele souber ser trabalhado a favor dessa criança, ele pode ajudar. Por exemplo, a criança que tem hiperfoco em letras, ele pode ser trabalhado no momento de alfabetização, a favor da criança. O problema é quando nós deixamos a criança ficar somente dentro do seu hiperfoco. Ninguém vai conversar com uma criança que só sabe falar sobre letras. Ela precisa saber falar sobre o mundo. Só que no momento certo, ele pode ser aproveitado. Algumas crianças, por exemplo, mais velhas, têm hiperfoco em leitura. Ele pode ser trabalhado a favor dessa criança. Fazer repertório de leitura dentro do dia a dia dela, colocar o tempo de leitura, ou seja, existem inúmeras possibilidades que nós podemos trabalhar dentro da criança com espectro autista para que ela tenha um desenvolvimento melhor e que ela tenha autonomia. Eu tenho falei várias vezes essa palavra autonomia para vocês, porque esse, na minha opinião, é o grande foco que temos que ter para as nossas crianças. Entender a importância do diagnóstico precoce para que essas crianças possam ter autonomia. Isso que todo pai e a sociedade deve querer para seus filhos.
né? Que eles sejam autônomos, que eles tenham a capacidade de viver socialmente de forma autônoma, porque isso é o futuro da nossa nação, é o futuro da nação de vocês, é o futuro do mundo. Então, essa capacidade de se adaptar, de conviver, é o que nós temos que trabalhar no dia a dia. E quanto antes for identificado, quanto antes nós oportunizarmos esse tratamento, mais chances nós temos que isso aconteça de fato. É engraçado essa questão do hiperfoco, porque o hiperfoco, assim, em algum momento, eu acho que o problema é a supervalorização do hiperfoco, né? E aí vou gerar alguns problemas com isso, porque eu entendo, assim, e é o que eu pontuo muito dentro do plano individualizado dessa criança, essa criança precisa perceber que existem outras coisas além do hiperfoco dela. Então, vamos pensar uma criança que tem hiperfoco em carros. Essa semana eu recebi uma criança que tem hiperfoco em carros. E aí é uma criança que sabe de tudo sobre carros, uma criança de 4 anos que sabe marca, modelo, motor, se a roda é desse carro, se não é, o que está certo, o que está errado nesse carro. E a mãe relatou assim, às vezes eu preciso pedir para o dono do carro, deixar ele entrar no carro, porque ele quer ver todos os botões, tudo que tem dentro do carro, porque se eu não pedir, eu sei que ele vai ter uma crise ali. E aí, quando a gente pensa nessa interferência no dia a dia dele, aí eu entendo, por exemplo, que é um transtorno, né? Porque causa, de uma forma ou de outra, uma mudança na vida daquela criança. E se ele não fizer aquilo ali, ele não vai dar conta de continuar o dia. Aí volta a falar da rigidez de comportamento. Então, o hiperfoco, quando ele é supervalorizado, vamos pensar, por exemplo, que no dia a dia, você compra coisas de carro, você faz festinha de carro, tudo envolve carro, essa criança começa a perceber, estou no caminho certo, né? Tipo assim, eu estou reforçando o comportamento. E, de verdade, eu aprendi uma frase, fala com o Dr. Paulo Liberalesso, que eu, depois daquilo, eu sempre carrego essa questão do hiperfoco nesse sentido. Se o hiperfoco fosse uma coisa boa, não serviria como critério diagnóstico. Tudo que serve como critério diagnóstico quer dizer, está além do que é esperado para a idade dele. Agora, eu simplesmente vou pedir para ele abandonar o hiperfoco? Não, eu posso trabalhar, como o Dr. João falou, em momentos pontuais, eu posso trazer aquele hiperfoco ali. Por exemplo, no primeiro contato com a criança, eu acho que é legal o hiperfoco, porque você não conhece aquela criança, mas ele vai se sentir bem porque você está trazendo. Então, geralmente, nas primeiras sessões minhas de avaliação, eu sempre vou trazer alguma coisa ali que ele goste muito, e geralmente está ligado ao hiperfoco, para ele se sentir bem, para eu criar um vínculo afetivo com ele. Então, eu acho que é legal. Em momentos de crise, eu acho que é legal trazer algumas funções ali do hiperfoco, porque você vai tirar ele de um momento em que está muito caos, e eu vou trazer ele para um momento de conforto dele, que é o hiperfoco. Eu não estou supervalorizando, mas eu estou usando em momentos pontuais. Até a própria questão das letras, a gente tem muito a questão da hiperlexia, né? Muito comum não é, né? Mas assim, tem algumas crianças que trazem a questão da hiperlexia e às vezes com 1 ano e meio, 2 anos, já sabem tudo, né? Às vezes tem crianças que já sabem ler com 2 anos e meio, por ali. Isso é legal no sentido assim, essa criança sabe ler e sabe interpretar, porque na hiperlexia ela vai saber decodificar, mas eu não vou saber interpretar. Então, aí, por exemplo, vai ler vários livros por semana, mas aí vai caber a mim, enquanto terapeuta, enquanto pai, enquanto professor, fazer a questão de letramento mesmo, né? Conta para mim a história desse livro, quem é o personagem principal, o que acontece, porque a gente precisa trazer muito essa questão da interpretação ali para fazer sentido, porque só ler por ler não vai fazer sentido para essa criança também, só vai supervalorizar ali o hiperfoco que ele tem, que são letras com números. E já deu quase 1 hora. É isso, né? Então, eu acho que são muitos assuntos, né, para a gente trazer aqui, mas espero assim, e da minha parte, do Dr. João também, que vocês, que nós
possamos, assim, contribuir de alguma forma aí, né, com a aprendizagem de vocês. O transtorno do espectro autista é um transtorno que é muito falado, mas a gente ainda tem muitas informações distorcidas sobre o espectro autista, e a gente realmente precisa levar informações que são válidas, que vão ajudar no dia a dia, que não vai atrapalhar no sentido assim, de atrasar diagnóstico, enfim. Então, espero que de alguma forma nós tenhamos contribuído aí com a aprendizagem de vocês. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, doutor João? Tudo bem? Bem-vindos a Angola. Obrigado. Olha, um grande conteúdo. E assim, essa parte, então, por último, do hiperfoco, é uma coisa muito importante, que é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada, né? Principalmente, geralmente, o que eu costumo dizer, até dentro das escolas, né? Hoje em dia, os professores, eles buscam, os educadores, né? Eles buscam cursos à parte, formações à parte, para saber trabalhar com crianças neuroatípicas, né? Então, porque muitas escolas, o sistema de educação, muitas vezes, eles não oferecem essa ferramenta, né? Hoje já está bem mais avançado, principalmente aqui no Brasil, na Europa. A Europa, digamos que mais ou menos, tem uma convivência assim com a Europa, eu posso dizer isso. Mas Angola ainda estamos caminhando, vamos caminhar, e com a vossa ajuda, óbvio que vamos bem mais à frente, né? E parabéns pela clínica, né, de vocês aí, que Deus abençoe esse novo passo, esse novo caminho, que Deus abençoe muito. Assim, eu queria colocar aqui uma questão. As crianças que elas, como você estava a falar, que elas, tipo, é muito difícil o professor, o educador, manter ela dentro da sala de aula. Nós chegamos em escola e sabemos que muitas vezes a porta está trancada, a criança não consegue parar, aquela inquietação, a busca, né, da regulação deles para estar correndo dentro da escola, para estar andando, enfim, isso atrapalha muito o aprendizado e o trabalho do educador, do pedagogo, do professor. O que é que vocês assim teriam para nos falar quanto a isso, que poderia ajudar muito para a concentração? Sabemos que muitas vezes a questão da intervenção de um neuro a questão da medicação, mas assim, quando não há isso, o que é que vocês poderiam estar nos passando? Principalmente aí o doutor Fábio. Bom, eu acho assim, dentro da escola, a gente precisa entender que a criança com transtorno do espectro autista, ela vai ser diferente dos demais transtornos. Eu sempre falo que o autista, ele mexeu muito com a escola exatamente nesse sentido comportamental, né? Porque se você pegar um TDAH, ou ele vai ficar muito quietinho lá no canto, porque vai configurar o tipo de desatento, ou ele é aquela criança que está ali o tempo todo, mas de alguma forma ou de outra, você consegue manter ele dentro da sala. No caso da criança com transtorno do espectro autista, o que a gente vai precisar traçar aí dentro dessa sala? Primeiro, vou falar para vocês em relação à análise do comportamento, que é o que vai dar a base para a gente entender o que está fazendo isso com a criança. Primeiro, por que essa criança não quer ficar na sala? Aí a gente vai traçar um antecedente. Tem excesso de estímulos sensoriais para essa criança, tipo, é muito barulho, ou é muito excesso visual, às vezes essa criança tem ali uma certa hipersensibilidade à luz, né, que é essa hipersensibilidade visual, essa criança tem sensibilidade auditiva, então tem muito barulho, e é legal a gente pensar nessa sensibilidade auditiva, porque não são todos os tipos de barulhos, então às vezes você fala, ela não se importa, por exemplo, com o barulho do sinal que é alto, mas se importa com o barulho do amigo que está conversando. Aí a gente vai ter que pensar traçar qual é o antecedente dessa sensibilidade também. E aí, depois que você traçar o antecedente, né, pensar em a tua sala está organizada,
A tua sala tem muita sensibilidade auditiva, visual? O que está causando desconforto dessa criança dentro da sala? Então, é o primeiro ponto. Depois que você pensou o que está causando desconforto dessa criança, você precisa pensar qual é a resposta que ela te dá. Então, eu tenho um antecedente, que é descobrir o que causa, o que vem antes. A resposta é o comportamento que essa criança vai apresentar. O que ela faz depois que ela escuta tal barulho, ou depois que ela é exposta de alguma forma a esse excesso de informações ali para ela? Pode ser que dentro de uma atividade exista um excesso de informações. E aí essa criança não sabe lidar com esse excesso de informações. Vai desregular de alguma forma, e aí ela vai levantar da carteira, ela vai ficar rodando em torno do próprio eixo. Pode ser que ela não fique rodando, mas que ela queira sair da sala. Pode ser que ela vá dar tapinhas na cabeça, ou então que ela vai bater no ouvido. De alguma forma, ela vai reagir a esse excesso de informações que ela está lidando ali. Então, traçou o antecedente, consequência, a resposta vai ser o comportamento e a consequência vai ser o que vai vir depois. Se vai vir uma crise, se vai vir um sair da sala, o que vai acontecer, tá? O importante é sempre descobrir o antecedente, porque se você descobrir o antecedente, você vai conseguir tomar uma providência necessária para evitar a resposta e consequência, tá? Então, o importante é traçar o outro. Mas eu vou citar uma outra situação envolvida aí. Quando você reforça comportamentos inadequados, por exemplo, essa criança, em um determinado momento, ela quis sair da sala, você tirou ela da sala. Então, você começou um reforço negativo de um comportamento que não deveria acontecer. No outro dia, ela automaticamente vai fazer isso, por quê? Porque já é uma resposta, ela já internalizou aquele comportamento, então já é um reforço que foi feito com ela. Se esse reforço tem se intensificado muito, dependendo da idade que essa criança está, o trabalho que vai ter agora é muito maior, tá? Porque aí você vai ter que mesmo que às vezes vai causar um certo tipo de sofrimento, mas no sentido assim, de rigidez mesmo, dela entender que ela tem que ficar ali dentro, aí vai ser um pouco mais forte. Vou citar um exemplo aqui. Meu filho, ele ficava muito em pé durante a atividade. Então, toda a atividade, durante toda a aula, ele permanecia em pé durante a aula, ao lado da carteira, ele não sentava. E aí, o trabalho que eu tive que fazer, por exemplo, com o assistente terapêutico ele está em pé, ele tem que entender que ele precisa sentar para fazer a atividade, porque tem momentos que está em pé e tem momentos que está sentado. Ficou em pé, Lourenço, vamos sentar para fazer a atividade? Levantou de novo, Lourenço, vamos sentar para fazer a atividade? Então, isso foi corrigido inúmeras vezes durante o dia. Até que hoje ele fica. Ele chega, ele senta, alguns momentos ele fica em pé, mas ele consegue permanecer sentado. Então, correção de comportamento mesmo que a gente precisa fazer para esse aluno entender que o lugar dele é dentro da sala. Mas, se tiver desconforto sensorial ali, vai ter que ser corrigido também. E nisso, uma alternativa pode ser usado o hiperfoco da criança? Pode ser. Só que aí tomar cuidado para não supervalorizar esse hiperfoco também, tá? Pode ser, por exemplo, objeto de apego. Então, às vezes ele tem um objeto de apego, né? Mas esse objeto de apego também não vai poder interferir na aprendizagem, porque aí se ele ficar o tempo todo com esse objeto na mão, ele não vai conseguir acompanhar a explicação da professora, não vai conseguir fazer a atividade, porque está o tempo todo com ele na mão, mas você não pode retirar de uma vez, mas você precisa deixar visível para ele. Porque o fato dele, a rigidez de comportamento, de pensamento dele, a flexibilidade cognitiva, o que vai causar o prejuízo dele não é o fato dele não tocar no objeto, é o fato dele não ver o objeto. Então, você pode deixar visível para ele. Vamos deixar no armário aqui, vai ficar aqui no armário. No final da aula, o professor vai te devolver. Ele está vendo o objeto.
Então, toda vez que, por exemplo, ele precisar de alguma regulação, ele vai olhar para o objeto, porque fica ali seguro para ele, né? É um apego emocional mesmo, né, dessa criança, que está muito ligado à falta de flexibilização cognitiva mesmo, de não entender que ele pode ser a mesma criança sem aquele objeto, né? Pode ser usado a favor dele nesses momentos? Pode ser. Mas você pode fazer acordos. Vamos fazer isso, que aí eu vou deixar você ficar um tempinho ali. Mas também é muito complicado, né? Porque você também pode pensar no sentido assim, eu estou fazendo um reforço negativo dessa criança, então, toda vez que ele precisar, ele vai recorrer a esse hiperfoco dele, e pode ser que em casa ele não tenha tanto acesso assim, né? Mas Trocando um reforço por outro. por outro. Então, eu acho assim, o hiperfoco, se você supervalorizar, vai dar problema. Eu acho que assim, o que a Alita está perguntando, se talvez faça sentido, seja assim, um momento muito crítico, usar ele como primeira ferramenta, né? E depois você vai ter que flexibilizar esse reforço. Senão você simplesmente trocou um reforço por outro, né? Mas como para apagar um incêndio, vamos dizer assim, né? Talvez uma sala com várias crianças e onde você tem dificuldade, não tem profissional ali, individualizado para poder dar aquela assistência, talvez traçar uma estratégia com regulação do ambiente, usando aquele reforço em primeiro momento, talvez ajude para depois você ampliar esse repertório e daí tirar esse reforço do objeto de hiperfoco, né? Mas acho que E é legal esse momento crítico, por exemplo, porque aí você já está no ápice de uma crise mesmo, né? Você já extrapolou tudo. E às vezes, por exemplo, a criança, no comecinho ali da apresentação da crise, aí você, de uma forma automática, às vezes você vai, pega essa criança pelo braço, ou encosta nela, ou abraça ela. E muitas vezes isso pode piorar do que ajudar, né? Porque se essa criança for uma criança que tem sensibilidade tátil, por exemplo, ela vai se sentir muito mais agressiva, justamente por causa da falta de flexibilidade cognitiva, porque ela não vai entender que você está querendo ajudar, mas ela vai entender como se você estivesse pressionando ela mesmo, né? Segurando. Então, o ideal é não deixar a crise acontecer e aí entender o processo de antecedência. Porque quando você traça antecedência, você automaticamente vai conseguir perceber tudo que pode causar uma crise naquela criança, tá? Você deu o comando de uma atividade, essa criança não entendeu o que é para fazer, mas você insiste no mesmo comando, você está traçando um antecedente ali para uma crise, né? Porque pela falta de flexibilidade cognitiva, essa criança não vai entender aquele comando e você está reforçando até ela explodir, tá? Agora, você pode criar uma outra estratégia, né? Ela não entendeu de uma forma, que tal a gente fazer desse jeito aqui? Vamos fazer assim, porque no transtorno do espectro autista, a gente não pode deixar a criança fazer errado, porque se eu deixar ela fazer errado, eu estou internalizando um comportamento dela, e ao mesmo tempo eu preciso ser muito cirúrgico no sentido de traçar o caminho correto para ela. Tá? Então, acho que tudo vai para o antecedente, até chegar nessa resposta que é sair da sala, e que ficar o tempo todo fora da sala, enfim. Acho que desviar o hiperfoco, desviar o momento da atenção, propor uma conversa, pode ser dentro do hiperfoco, mas propor uma conversa ali que não tenha nada a ver, mas que seja um momento confortável para ele. Provavelmente essa criança, se é em um nível muito crítico, né, ela deveria estar medicada, né? Não por conta justamente não é para o transtorno, mas é para a rigidez, às vezes a irritabilidade, né? Pensar que hoje em dia tem saído cada vez mais estudos mostrando que o TDAH uma comorbidade muito importante, então, principalmente naquelas crianças mais velhas, talvez o componente de impulsividade pode ser por conta do TDAH, e daí essa criança vai ter benefício com a utilização da medicação, né? Então, essa parte comportamental que o Fábio está falando é o que realmente vai mudar ela
de forma definitiva. Mas a medicação, em alguns momentos, principalmente quando você tem a criança agredindo outras pessoas, agredindo professora, agredindo colega, se auto-lesando, então gerando, se machucando, né? Então, esses aí são indicações da utilização da medicação, por exemplo, seja para controle dessa impulsividade, do TDAH, ou seja, devido ao comportamento rígido, a gente tem medicação que ajuda nessa linha também, né? É uma associação, né? Mas tem que pensar também nessa alternativa até para tirar ela desse momento tão crítico. A medicação, às vezes, num momento muito crítico, no qual você precisa de tempo para traçar uma estratégia terapêutica, para alterar o ambiente, para esses professores conseguirem manejar melhor, os terapeutas conseguirem dar o início do tratamento terapêutico, muitas vezes a medicação nesse início, ela é bem-vinda e ajuda muito. E depois, à medida que a gente consegue flexibilizar mais essa criança, a gente consegue tirar essa medicação, sendo que ela não tem só uma abordagem comportamental, né? Então, a medicação ela sempre tem que ser avaliada nesse sentido. Primeiro, o grande pilar é a rotina, ambiente, sono, né? Sem não ter telas. Então, assim, o tratamento principal é esse. A medicação, ela vem ali com uma ajuda muito grande. Até porque uma criança, ela pode ter a medicação, mas se ela não tiver uma equipe multidisciplinar, não, digamos que eu acho que o grande avanço de uma criança, né, dentro do transtorno, é a equipe multidisciplinar andando sincronizado, né, de uma forma sincronizada, todos trabalhando em conjunto para aquela criança, né. Sei que já extrapolamos aí o tempo, mas, assim, aproveitando que é o primeiro pediatra que nós temos aqui, e sabemos que a família, a mãe, ela acaba que sente, os pais, eles sentem, principalmente se são pais de outras crianças, ou os avós, enfim, eles acabam que notam que há algo diferente naquela criança. Então, eles buscam um pediatra, e o pediatra, geralmente, ou a escola, que também a escola também tem um grande olhar para isso, mas o pediatra, ele encaminha para um neuropediatra. E, geralmente, aquela família, quando ela regressa com um laudo, regressa com alguma questão, e aí vem aquele momento de luto, né? E assim, o acolhimento dos pais, que nós sabemos que muitos profissionais acabam que deixam a desejar, e é um momento muito frágil para os pais, principalmente para a mãe, que desejou, que sonhou com aquela gestação durante 9 meses, e algo saiu ali um pouco fora dos trilhos, né? E assim, o papel do pediatra nesse sentido, eu acho que é muito importante, não só do pediatra, mas de toda a equipe, né, de toda a família, o apoio, mas, assim, dentro de um consultório pediátrico, assim, hoje, com um pediatra falando, o João, como é que acontece esse acolhimento para que possamos terminar, assim, o que podemos melhorar, né, nesse sentido, para um pediatra? Isso assim, não sei igual, mas assim, no Brasil é uma coisa que tem sido muito debatida, a questão de quem pode fazer o diagnóstico, quem pode laudar, né? É uma coisa que tem sido trazida muito à tona, né? Eu não sou neurologista, sou pediatra mesmo, não tenho intenção de fazer neurologia nem psiquiatria, não porque eu não gosto, acho que assim, são profissões muito belas e nós precisamos muito desses profissionais. Só que temos uma realidade, pelo menos a nível Brasil, em termos de não existem em número suficiente neurologistas pediátricos e psiquiatras infantis para acolher essas famílias, para dar o diagnóstico e iniciar uma intervenção terapêutica. Então, isso é um primeiro problema que temos vivido hoje no Brasil e graças a Deus, assim, temos tido cada vez mais pediatras se capacitando, se especializando no transtorno do espectro autista para acolher essas famílias, fazer o diagnóstico precoce e laudar e já começar esse tratamento. Então, isso é um primeiro ponto que é muito importante. Aqui no Brasil, estamos fazendo esse movimento, que eu mesmo
estou ficando mais na área de atuação do autismo, né? Atendo minhas crianças de rotina de pediatria, mas o meu foco hoje é o autismo. E essa abordagem que eu estou falando, né? É um diferencial que eu acho que o pediatra consegue e deve trazer, né? E daí eu vou falar o molde da minha consulta, que é o que eu acho que, assim, que a gente tem que buscar, eu tenho aprendido cada vez mais isso, que é o quê? Quando essa criança, essa família traz uma queixa de algo diferente, e é o que você falou mesmo, ela compara com outras crianças ou com outros irmãos, e essa comparação, nesse momento, ela não é ruim, porque ela traz algo diferente, algo que tem que ser investigado. Então, o primeiro ponto, acho que todos os pediatras, eles têm que valorizar aquilo que a família está trazendo. Ele não tem que pormenorizar, ou seja, ele não tem que falar, não, vamos esperar, dá 6 meses, e vai falar, não fala mais tarde, vamos esperar. Eu acho que isso não pode mais acontecer e não cabe. Como a Fábio falou em um momento que não cabia mais hoje, isso eu acho que não cabe. Então, o primeiro ponto é, se a família te trouxe uma demanda, enquanto pediatra, você tem que valorizar aquilo e se aprofundar na investigação. E a partir do momento que a gente chega no diagnóstico, eu acho que esse momento ele precisa de dois pontos principais. Primeiro, tempo. Então, não existe uma consulta, por exemplo, de 10, 15 minutos para você fazer uma investigação, dar um diagnóstico e orientar. Isso não existe, né? A minha consulta de autismo, por exemplo, ela demora 1h30, 2 horas. E mesmo assim, quando eu estou dando laudo, falta tempo. Porque, assim, é tanta informação, você vai receber o diagnóstico. Não é fácil, ela sai dali do seu luto, né? Então, assim, esse primeiro momento tem um jogo muito importante para você poder deixar essa família externalizar, falar o que ela sente, falar quais são as preocupações dela, e você, ao mesmo tempo, pontuar tudo aquilo que você observou, pontuar a importância do diagnóstico precoce, tudo aquilo que eu falei no começo, para a família entender que o diagnóstico ali ele está vindo para ajudar e não atrapalhar. Porque se você faz de uma forma corrida, de uma forma rápida, e você não se aprofunda, essa família, ela sai dali, além da dor que ela já está sentindo, ela sai daquela história achando que aquilo ali foi totalmente ruim, não entendendo que tem um benefício, sim, de saber e ter o diagnóstico precoce. Então, esse momento de acolhimento, deixar a família expor suas emoções e, ao mesmo tempo, fazer a família entender que esse diagnóstico ele vai ajudar a criança e a família, eu acho que isso é primordial. Se a família não sair do consultório entendendo que, por mais que ela está com dor, que é importante e que aquilo vai ajudar ela, a gente perde essa família no sentido que ela não vai fazer terapia, ela não vai buscar ajuda e, infelizmente, ela vai voltar daqui 1 ano e meio, 2 anos, com aquela criança com mais prejuízo, com mais dificuldade de evoluir, né? E eu falo infelizmente porque acontece, né? Então, muitas vezes, a família não está preparada para o diagnóstico. E nós precisamos preparar essa família, e aí é muito válido, por exemplo, conversar, orientar, pedir o laudo de outros profissionais e chamar essa família para uma segunda conversa, só que essa chamada para a segunda conversa tem que ser muito rápida, né? Tem que ser ali 15 dias, 20 dias, no máximo 30 dias, traz essa família, deixa ele absorver tudo que você falou, e daí nesse segundo momento você aprofunda ainda mais, gasta mais tempo com essa família, explicando para não perder. Porque, infelizmente, é muito comum. Muitas famílias saem dali, mesmo você tendo todo esse tato, conversando, se aprofundando, falando da importância, elas saem dali e sobem, não vão buscar o tratamento. E não é por mal, é por uma dor, é por um luto interno mesmo, né? E daí essas crianças vão ter mais dificuldades futuras. Então, assim, no meu ver hoje, é uma visão nossa que muda, né? Porque a medida que você vai aprendendo, nossa visão muda sobre o assunto, o que a gente julga importante, a gente vai entendendo o que é mais importante, né? Mas hoje eu vejo 2 fatores. É o tempo, deixar a família falar e, ao mesmo tempo, colocar a importância
desse diagnóstico, não como um peso, mas como talvez um momento de alívio e de oportunidade para essa criança. Eu acho que hoje, o pediatra, o neurologista, o psiquiatra, não importa qual profissional esteja fazendo o diagnóstico laudando. Ele tem que ter essa abordagem, senão a gente vai perder essa criança, essa família. Não existe terapia quando a família não aceita, né? Não existe uma terapia eficaz. E assim, lembrar que a infância ela é toda uma base, porque lembrar que a gente fala muito do autista, criança, mas que ele vai crescer, ele vai precisar ir para uma universidade, e todo aquele alicerce que ele criou na infância, né, é o que vai ajudar a impulsioná-lo para uma vida adulta com mais inclusão, com mais, enfim, com mais tudo e até aceitação, né? E eu acho que é isso. Obrigado. Olha, Fábio, obrigado. Doutor João Luiz também. Feliz Dia do Médico também atrasado. Viu? E assim, muito obrigada, Angola. Ficou muito feliz. É um grande conteúdo, é um assunto que é bem extenso, né? Que eu acho que quando a gente leva também um conteúdo de qualidade, a gente pode passar horas falando, mas é isso. Principalmente quando eu digo que é o hiperfoco, né? Então, é isso. Muito obrigada. Ficamos muito gratos. Esperamos nos encontrar em Angola, né? Então, Muito obrigado. viu? É um prazer muito grande falar com vocês, né? Trazer um pouquinho de informação. Acho que vocês estão assim, com um projeto muito bonito. Vocês vão trazer profissionais aí de excelência para conversar com vocês, né? E acho que cada um tem que trazer sua visão mesmo, só que todos falando a mesma língua, trazendo informação de qualidade. Nada que eu pense, que o Fábio pensa, né? Só aquilo que a gente vê baseado em evidência. Eu acho que isso é fundamental. Você falou muito perfeito, né? Se a família não estiver consciente, não fizer parte desse tratamento, não funciona o tratamento. Não existe clínica, não existe dinheiro que faça essa criança desenvolver, se a família não acolher o diagnóstico e não fizer parte da intervenção, né? Então, a informação, eu acho que é a base para a gente ter mudança de fato. Conhecimento liberta, né? Sim. Fábio, muito obrigado. Não vou roubá-los mais o tempo. Eu sei que vocês estão aí no processo montando a clínica, que eu já vi que está ficando linda. Mais uma vez, que Deus abençoe, que vocês possam levar sempre conteúdo de qualidade, porque é o mais importante. Conteúdo de qualidade, informação baseada em evidências para várias famílias. Com esse coração maravilhoso que vocês têm, né? Que quando receberam um convite, claro, aceito, entendeu? Sem impor barreiras. E eu acho que por mais pessoas, por mais profissionais assim, eu já vi também que vai estar no Expoteia, né? 2024 e vai estar agora em novembro. Então, vamos nos encontrar lá. E olha, mais uma vez, uma semana abençoada, né? Agora, mais uma vez, muito obrigada, tá bom? Obrigado. Precisando, estamos à disposição. Certeza. Tá bom. Um abraço. Beijinho, um abraço. Tchau.